Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização por ter me convidado para mediar essa mesa com assuntos tão interessantes, né, com a Raquel e com a Ana Carolina. E aí, enquanto vocês preparam as suas perguntas, alguma coisa que ficou passando pela minha cabeça o tempo todo é que, quando a gente trabalha com metadados e fala, vamos fazer mapeamento, fazer interoperabilidade, e aqui a gente está falando em pensar isso de forma ambiciosa mesmo para as 3 áreas, né, para os 3 tipos de dispositivos, como que fica a questão da interoperabilidade semântica, né? Os dados que, efetivamente, as áreas inserem, porque, como elas estão em contextos diferentes, às vezes, para o mesmo atributo, elas inserem informações diferentes, né? Como que fica essa questão? A pergunta, na verdade, é para as duas. Eu gostaria de ouvir a opinião das duas nesse sentido, que eu acho que é uma área que ainda pega, né? Se a parte dos metadados já é muito complicada, como as duas mostraram, a parte semântica a gente tem que conversar um pouco também. Tá? Se quiser, começa pela Raquel, que começou, falou primeiro, né? Bom, funcionando? Tá. Nós temos níveis de interoperabilidade a serem estabelecidos, né? Então, o nível semântico talvez seja mais complexo por conta de conceitos divergentes entre áreas, né? Então, por exemplo, a questão que eu abordei do linked data, ele vai possibilitar uma integração e expressão semântica num nível de relacionamento, né, entre pessoas, recursos, coisas do tipo. Mas, em relação ao conteúdo semântico mesmo, o significado de coisas, aí, ou de termos, aí a gente precisa de uma outra ferramenta trabalhando em conjunto, que aí entra a questão de ontologias, que realmente vai definir conceitos e axiomas para relacionar esses conceitos, né? Então, sempre a gente é uma questão muito complexa e sempre vai ter um trabalho conjunto com outra ferramenta, no caso, ontologias. A questão acho que, para mim, essa questão envolve inúmeras possibilidades, né? Porque a questão de como descrever cada metadado de cada área, eu acho que é muito relativa. A questão da arquivologia vai ver o metadado de uma forma, a biblioteconomia na questão da descrição mesmo, o conteúdo de cada uma, né? Uma forma que talvez solucione de uma maneira mais rápida seria a elaboração das políticas, né, de cada instituição para descrever os itens, mas de uma forma tecnológica seria justamente a questão das ontologias, né, a questão de... Existe a representação interativa também, que é justamente você dar opções ao seu profissional o que inserir, da forma que inserir naquele campo, né? Isso, pelo menos, são padronizações que você... não que ele vai descrever daquela forma, né? Mas ele tem um direcionamento de como descrever. Acho que isso enriquece ainda mais o sistema. Muito bom. Então, gente, já chegou a várias perguntas aqui, então vamos dar sequência. Uma pergunta para a Ana. Não é para a Ana, da Marina, é para a Ana mesmo. Como o Dylan resolve a questão do duplo estatuto da imagem, né, que é obra e registro de uma outra obra? O Dylan, tanto que é uma preocupação do próprio FBR disso, né? O porquê de uma obra, se eu alterei uma coloração, ele já vira uma outra obra, né? Tem essa questão. Além disso, né, isso é um pouco intrínseco ao objeto do FBR, mas o Dylan ele procurou tecer os relacionamentos de obra a obra. Então, como ele faz isso? Durante a descrição do item como obra, ele cria novas possibilidades para você estar vinculando.
Claro que cada registro vai ser diferente na parte da descrição do item, mas obra ele vai estar sinalizando como total, como geral. Então, a obra seria um pouco geral, que vai tecer todas as relações de cada item. Espero ter respondido, senão a gente conversa depois. E aí, a Marina também fez uma pergunta para a Raquel. Tá assim: por que você vincula o CCO ao domínio museológico? Não é algo mais amplo, voltado também para as bibliotecas de imagem, porque essas bibliotecas também usam o CCO? Sim, mas ele também, se você for trabalhar com descrição de imagens de museus, ele também, de certa forma, ele contribui para essa representação, né? Então, eu acabei indicando ele no hall de padrões por conta disso, né? Ele acaba possibilitando essa descrição também de imagens que podem estar relacionadas a museus, né? Então, pode ter um uso nas várias áreas, né? Que, na verdade, as áreas é só uma delimitação que foi feita. Sim, né? Tanto que a gente vê, por exemplo, no domínio museológico, o desenvolvimento do FRBRO e até, muitas vezes, o uso do Código de Catalogação da Biblioteconomia para representação. Então, por isso que eu acabei citando ali, por ele trazer essa parte de representação de imagem, que também é possível de ter no museológico. Mais uma pergunta bem interessante, do José Grilo para a Raquel. Tá? Hoje já se utiliza os APIs de reconhecimento visual para os objetos digitais, né, por algoritmos. Há estudos em padrões, esquemas que os comportem? Você chegou a ver alguma coisa nesse sentido? Não, ainda não estudei nada em relação a API, mas eu acredito que é possível que tenha alguma coisa, principalmente em relação, por exemplo, pegando o que a Ana Carolina falou sobre metadados EXIF, né? Pode ser que tenha algum nessa parte de reconhecimento automático, algum metadado que seja criado ali no momento de identificação do objeto, né? Então, pode ser que tenha mesmo, mas eu ainda não cheguei nesse detalhe em relação aos APIs. Pode? Pode. Você conhece mais? Há padrões de metadados para... É muito estranho, mas há padrões de metadados para padronizar as questões dos datasets, né, que podem envolver a questão das APIs. Também são uma possibilidade, né? Não vou lembrar nenhum agora, né, mas existem essas padronizações, principalmente baseadas na instituição Data One. Então, vale a pena conferir. Essa é para você também, Ana, depois eu vou até complementar. Sobre o Dylan, os metadados de integração vinculados ao Crono, RISA, etc., seriam retirados, eles seriam extraídos de metadados já existentes, né, nos domínios bibliográfico, arquidídicos, que já estão produzidos, né, nos 3 domínios, ou teriam que ser criados para um novo ambiente e realimentados? Não. Quando eu mostro para vocês aquelas camadas, né, a camada de persistência justamente é a modelagem. E lembrar que existem as outras camadas. As outras camadas justamente vão ser tecer protocolos, porque nada mais é do que a interoperabilidade só acontece pelos protocolos e inúmeras outras tecnologias que a gente possui. A questão do Dylan justamente tudo que já foi feito não é a questão de jogar fora, né? Mas justamente reaproveitar. Mas reaproveitar de uma forma que o autor consiga estar conversando com, por exemplo, um autor específico, converse com
um fotógrafo que ele buscou ideias para estar tecendo aquela obra. É justamente criar novas possibilidades de relacionamento dentro dos registros já feitos e aproveitados disso. Aproveitando, então, quando eu vi essa sua sugestão, na verdade, por cima disso, você poderia montar uma camada de ontologia ainda. Sim, são inúmeras camadas que acho que foi um pontinho que a gente conseguiu daquela camada para elaborar um sistema que consiga conversar entre os outros. Mas isso nada mais é do que várias outras possibilidades que a gente tem que criar para conseguir realmente a interoperabilidade. É um pouco da web semântica o que a gente vê, né? Todas as camadas que a gente possui só para ter o relacionamento entre os dados, né? Mais uma pergunta para você. O sistema IPTC ele foi adotado pela Adobe para descrever a imagem, né? Você chegou a analisá-lo? Sim. Ele não foi o enfoque porque justamente ele trabalha com os dados EXIF. Então eu tentei trabalhar justamente o núcleo que seria os dados EXIF para ter todos os relacionamentos. O IPTC ele puxa alguns dados EXIF para estar criando os dados Adobe. Então por isso que ambos os padrões foram analisados, sim. Vamos ver nosso tempo, estamos bem de tempo, então vamos lá. Para a Raquel, na verdade, para as duas, né? Quais seriam os sistemas no mercado para catalogação de obras de arte no acervo, né? E aí essa pergunta é da Julieta e eu pensei em emendar com a do Fábio Fracaroli. Então, se há perspectiva real de que os metadados venham a se integrar em um futuro próximo nos sistemas efetivos que a gente está usando. Eu acredito que sim. Porque se isso não for feito, nós vamos ter uma grande dificuldade de recuperação, né? Nós não vamos conseguir representar adequadamente um recurso se não utilizar algum padrão ou algum tipo de metadados. E a tendência é grande em integração, né, entre esses padrões. É lógico que cada instituição vai determinar a sua necessidade. Ela não é obrigada a integrar informações do seu acervo com outra, né, ou disponibilizar, mas a tendência é que isso aconteça, né, justamente para ampliar o acesso à recuperação, né. Então, não tem uma previsão de quanto tempo isso demore, mas a tendência é que isso aconteça, né. Eu não me lembro a outra a primeira pergunta. Pode até ser para as duas, os sistemas que a gente tem no mercado hoje para obras de arte, para catalogação de obras de arte. Se vocês conhecem. Não me lembro agora de nenhum específico. Você se lembra? No caso, sistemas ou padrões, né? Porque padrões existem vários. Inúmeros. Agora, sistema, eu não me lembro de nenhum nome agora, nenhum software, nenhum. Às vezes a instituição cria o próprio sistema baseado em um padrão, né? Então, eu não me lembro agora de nenhum nome de um sistema ou software para obras de arte, né? Mas é específico. Né? Porque o que acontece normalmente o Aleph ele coloca a opção da tipologia para obras de arte. Se eu não me engano, o CCO ele tem uma variação para software. Depois eu posso pegar o e-mail da pessoa e eu posso replicar. Tá? Certo. Também para a Ana Carolina. Qual a receptividade que o modelo Dylan recebeu por parte das instituições e mesmo da academia no país? Desde que eu defendi ele faz um ano, mais ou menos isso. Então, é a primeira vez que eu consigo expandir. Claro que na minha instituição a gente está fazendo movimentação, porque não é um modelo conceitual, ele não há uma aplicação, né? Um software que eu consigo baixar para tecer isso. Estamos caminhando, pelo menos lá no federal, para isso. Então,
a recepção para a modelagem conceitual, sinceramente, é muito espanto, né? A hora que eu chego e mostro toda essa composição. Então, o pessoal fica um pouco perdido, justamente que quando a hora que eu vou apresentar em sala de aula, o pessoal mesmo tem toda essa recepção, principalmente com os modelos conceituais já da biblioteconomia, até chegar ao Dylan. Então, é um trabalho que eu acredito que ainda vou ter bastante para ter, principalmente até chegar num software que eu consiga baixar e ter todos esses relacionamentos entre os registros. Na verdade, tem uma pergunta aqui que foi a mesma que eu fiz, né? No caso da interoperabilidade semântica ser uma ontologia leve, foi o Cláudio Ribeiro que fez, né? E tem uma pergunta para a Raquel, que é sobre a questão de uma nova política de web semântica, como poderia ser padronizada, incorporar a folksonomia, pensar a folksonomia dentro de essa política de metadados. Porque quando a gente fala em metadados, eu acho que estou entendendo a pergunta assim, quando a gente fala em metadados, a gente está falando em dados estruturados, né? E a folksonomia não trabalha com essa lógica, né? A folksonomia, ela tem uma estrutura diferente, né? É o que o usuário atribui, né, para aquele recurso, para representar aquele recurso, representar alguma coisa. Então, ela não tem uma estrutura de padrão de metadados. Então, por exemplo, o que a gente encontra atualmente em bibliotecas, em algumas bibliotecas, né? Os catálogos automatizados, né? A gente acessa os recursos, a representação dos recursos nesses catálogos automatizados, e nos catálogos mais modernos, né, que é o que a gente denomina na área de catálogo 2.0, o usuário consegue atribuir folksonomias para aquele livro, para aquele artigo, qualquer recurso que ele acessou, né? Então, um sistema ele pode possibilitar a inclusão de folksonomias que o usuário atribui a um determinado recurso. Ele é mais uma opção de recuperação, né? Ele expressa o que uma comunidade de usuários pode estar denominando naquele momento um determinado assunto, mas é uma coisa muito particular e não segue uma estrutura como um padrão de metadados. Posso voltar numa pergunta? Pode. Voltando na pergunta ali do sistema, perguntou se a gente conhecia algum sistema e tal. Eu comentei que muitas instituições criam o seu sistema, né? Mas um exemplo também que a gente pode falar é a questão dos repositórios informacionais, né? Repositórios digitais. Então, assim, é um novo ambiente, tem softwares específicos, né, para esse ambiente, para criar esse repositório, e dentro desse repositório a gente pode trabalhar com tipos diferentes de padrões de metadados, e um desses padrões pode ser eu não me lembro se era para obras de arte, obras de arte, que foi a pergunta, né? Então, talvez esse seria um exemplo. Continuo não lembrando de nenhum sistema específico, de nenhum nome de software específico, mas esse talvez poderia ser um exemplo que a gente, né, que possa ser citado, né? E aí a gente tem um ambiente que trabalha em conjunto com um padrão de metadados específico para obras de arte, por exemplo. Essa pergunta última que você respondeu foi da Raquel. Aí tem uma outra pergunta da Julieta, pedindo para você falar um pouco mais, para você, Raquel, falar um pouco mais sobre o novo código de catalogação, né? Acredito que seja o RDA, que ela queria saber, né? Isso, Bom, o RDA ele foi começar a ser criado a partir da questão do FRBR. Então, o FRBR é a modelagem conceitual do domínio bibliográfico, que é um pouco do FRBR está refletido nessa estrutura que a Ana Carolina mostrou.
Então, a partir dessa criação do modelo conceitual, foi pensada uma nova forma de representar. Por quê? Porque na catalogação nós temos áreas de descrição e dentro das áreas os elementos. Essa estrutura foi refletida numa estrutura automatizada. Com a modelagem conceitual nova, que é o FRBR, ele traz uma outra estrutura de obra, expressão, manifestação e item, e dentro dessa estrutura eu tenho metadados específicos, então eles podem ser reorganizados de outra forma. E o RDA, ele atende essa nova estrutura. Então, todos os metadados que estão expressos no RDA, eles acompanham essa nova estrutura do FRBR. Né? E aí, a partir dele, a gente consegue... estamos tentando ainda, né, algumas iniciativas, nem tudo está implementado em RDA, mas a gente consegue implementar catálogos representados com uma nova estrutura, tanto porque está baseado no FRBR, como porque também está baseado na nova estrutura de descrição que é proporcionada pelo RDA. Tem uma pergunta aqui para a Raquel, mas eu acho que a Ana pode também depois comentar alguma coisa. Em instituições com acervos, com os 3 tipos de acervos, né, o arquivístico, o bibliotecário e museológicos, que não estão integrados, né, e isso é muito comum, né, as instituições terem os seus bancos separados, né, a pessoa pergunta se podemos utilizar para a escolha de um padrão para todos eles, o Doblencor seria... Quais seriam as vantagens nesse caso? É complicado falar sobre isso, porque o Doblencor realmente ele pode ser utilizado para as 3 áreas, e ele é utilizado nas 3 áreas. Só que a grande questão, em relação à integração de acervos, e principalmente, né, arquivo, bibliotecas e museus, qual é o nível de descrição que você decidiu, né? Então, conhecendo a estrutura do Doblencor, a simplicidade da estrutura dele, eu acho que a primeira coisa que a instituição tem que pensar qual é o tipo de descrição que eu quero ou que eu preciso. Se o Doblencor atender à necessidade de representação, ok, é uma forma legal de representar, porque é um padrão, né? Então, vai ter, de alguma forma, algo padronizado ali dentro. Mas, considerando especificidades de área, né, e as diferenças entre áreas, então, a partir da necessidade específica de cada área, eu vejo que seria um pouco complicada essa integração, a não ser que trabalhe de modo específico em cada área, né, e tenha uma possibilidade de visualizar esses registros de modo mais geral, que é o que acontece em algumas instituições, né? Principalmente internacionais. Às vezes a gente consegue acessar essas instituições, cada uma apresenta um padrão, né? Então, um padrão específico para arquivo, um padrão específico para bíblio, outro específico para museu. E a forma de visualização desses registros, ela pode ser feita uma escolha. E aí o usuário pode optar por escolher visualizar em um padrão mais simples, como o Doblencor. Usar o Doblencor para as 3 é possível, mas depende da necessidade de cada área. Acho que, de modo bem... A Raquel já comentou bastante coisa, mas justamente que a instituição tem que pensar no contexto que ela está e para que ela quer utilizar o Doblencor ou não. Talvez o Doblencor, ele, pelo mesmo sistema dele, simples ou mesmo qualificado dele, ele consiga abranger todos os campos que ela necessita. Mas caso ela queira outras possibilidades, há também a criação de perfis de aplicação. Então, também é uma outra possibilidade que ela possa ter. Só deixa eu completar uma coisinha do RDA. A questão do RDA, eu acho que é importante ressaltar que a Library of Congress está tendo muita dificuldade para colocar o RDA no padrão MARC 21. Por isso, o MARC 21 está tendo vários campos, justamente pela estrutura monolítica que eu comentei na apresentação.
o MARC 21 tem a estrutura fixa. E o RDA, pelo contrário, ele vai tecer todos esses relacionamentos. E isso, né, faz com que as dificuldades aumentam na implementação do RDA. E não que se justifique, mas é uma das questões do porquê que não está sendo implementado totalmente em todas as instituições do RDA. Isso. Né? Voltando àquela pergunta do sistema, a professora Vera do DB veio em nosso socorro aqui, lembrou do SIMBA, que é o Sistema de Informações do Museu de Belas Artes. Né? Mais uma pergunta, que, na verdade, acho que quando você já falou um pouco, as duas já falaram. Então, para o arquivo, o modelo de entidade de relacionamento é definido pelo EARC Brasil, que é uma norma da área. Né? Cada área dessas 3 áreas possui normatização, e este fator deve ser considerado. Porém, a ideia de unificar a representação e organização pode esbarrar nas especificidades. Na verdade, a pessoa está comentando isso, né? Exatamente. Porque a própria especificidade da área vai determinar a característica do modelo. Né? E, então, cada área vai ter um modelo diferente, portanto, estruturas diferentes com metadados atribuídos às entidades, alguns de modo diferente, alguns metadados que se coincidem. Né? Então, sempre vai ter uma divergência em alguma coisa. Uhum. No caso do Dylan, o que acontece? Essas especificidades, né, vamos pensar, de uma forma geral, de uma grande área, foram colocadas na camada de persistência, e esses choques só vão haver nas camadas superiores, nas camadas de apresentação. Porque ali vai estar todos os metadados, né? Não importa de que área que sejam. Agora, qual utilizar para qual área, aí vai ser uma consequência posterior. Nós ainda temos um tempo. Eu gostaria que, antes da pergunta final, que vocês comentassem um pouco em relação às políticas de representação, de informação, que a gente teria que estar pensando em desenvolver para implementar essa interoperabilidade. Eu acho que a implementação de políticas ela vai ser necessária nas 3 áreas. Né? Na biblioteconomia, isso é mais definido, já estabelecido, mas com essas novas mudanças vai precisar passar por uma revisão e um repensar de toda a política da instituição. Né? Na arquivologia, esse processo de política, ele precisa ser estabelecido desde o começo ali do arquivo corrente, por conta do ciclo de vida dos documentos até a guarda permanente. Um exemplo dessa preocupação de políticas e em relação aos metadados, no contexto brasileiro, é o EARC Brasil. Então, nós temos o contexto brasileiro, temos outros instrumentos, mas no contexto brasileiro, o EARC Brasil, que ele estabelece, então, toda esse fluxo, né, de processos arquivísticos, já incluindo a preocupação com os metadados ali dentro. No domínio museológico, eu acho que essa preocupação ainda é maior, né, porque eu vejo que muita coisa ainda precisa ser estabelecida e tem muitas iniciativas internacionais já consolidadas, que a gente pode utilizar como exemplo. Né? Então, pensar também em uma política para que isso seja feito um planejamento a longo prazo, né, é extremamente importante, incluindo os metadados nessa questão, porque senão a gente vai passar por um retrabalho sempre. Né? Então, eu acho que o estabelecimento de políticas é extremamente importante nessas 3 áreas. A questão de política, eu acho que, inegavelmente, a gente não tem como fugir, acho que é de extrema importância, mas eu acho que é muito mais preocupante, porque
algumas questões, né? É claro que durante o evento inteiro a gente percebeu que algumas discussões levantadas aqui são de extrema importância, que muitos eventos não tocam nesse assunto, né? Em todas as palestras. Mas algumas coisas, mesmo na questão de trabalhar com metadados, ou mesmo como trabalhar com outro sistema que não seja o Mark 21, pelo menos na biblioteconomia, ainda gera muito espanto na área. E tem, comparado na mesma situação, existem instituições que já estão à frente com um monte de coisa e a gente não faz nem ideia, porque não divulgam. Então, isso, por que eu estou comentando isso? Porque, às vezes, né, a gente pensa como colocar o novo para pessoas que não querem mudar, da mudança, não quer, né? a dificuldade, né, e não quer tocar nesse assunto. Então, as políticas vêm à frente nesse sentido, justamente. Tentar fazer o equilíbrio dessa situação, né? Eu acho que é muito extrema importância a gente tocar nesse assunto, até mesmo com pesquisas, com fazer uma rede brasileira, que isso pouco a gente toca nessa questão de como a questão da preservação tem a cariniana, mas outras questões, a catalogação, né, são movimentações que ainda faltam no cenário nacional. Então, acho que é importante. Sim. Na verdade, a gente, né, deu o tempo aqui, mas tem uma última pergunta que eu acho que é importante, que é, para o profissional da informação, a modelagem de metadados será um serviço prestado no futuro? É uma nova área de atuação profissional? O que vocês acham? Ambas, a pergunta é para as duas. Para as duas. Eu acho que é um novo campo de atuação profissional. Porque vamos pegar o bibliotecário, né? Se o bibliotecário não conhece essa questão da modelagem, ele não vai conseguir estabelecer um catálogo mais eficiente, o catálogo 2.0, integrar o acervo dele com outras instituições, promover a interoperabilidade no futuro. E o pessoal da ciência da computação não conhece características específicas do nosso domínio. Então, o ideal é que se trabalhe junto. Mas o ideal também é que a gente conheça como eu vou dizer? Atue nessa área, porque é um campo muito vasto e que precisa de profissional da informação, né? Porque se a gente deixar isso só na mão do profissional da computação, essa questão da modelagem, ele pode representar o domínio de modo equivocado. Se representar o domínio de modo equivocado, vai perder alguma informação, vai relacionar informações de modo incorreto. Então, o papel do profissional da informação nesse âmbito da modelagem, eu acho que é um novo âmbito de atuação, né? Então, não é mais... Isso vai para todas as áreas, mas eu acabei citando o profissional bibliotecário. Não é mais chegar e catalogar. É pensar em todo esse processo de representação para que, quando for chegar para catalogar, isso esteja estabelecido. A mesma coisa na arquivologia, mais ainda na arquivologia. Pensar em todo esse cenário, estabelecer todo esse panorama de modelo conceitual, estabelecimento de metadados, para quando chegar e tiver que descrever, já está tudo estabelecido. Então, eu acho que é um outro âmbito, sim, de atuação para o profissional da informação. A questão maior é um novo campo, mas não compete ao profissional da informação modelar o sistema, porque envolve programação. Programação não é uma competência do profissional bibliotecário, museólogo, arquivista. Mas ditar as regras de como cada questão tem que ser colocada e o que deve ser relacionado, aí sim envolve as questões nossas, né? Uhum. É justamente o que você comentou. É a questão de como está fazendo todo o sistema. Os cientistas da computação quer que o sistema funcione, né? Isso
que ele quer. Agora, como ele tecer todas essas questões, né? Mas como que o autor vai estar com relacionamento com uma instituição? E isso tem que estar muito explicado, né? Como, quando você vai pedir para o seu cientista da computação, o seu analista de sistemas, montar o seu sistema. Isso, né? Logo que isso tem que estar explicado. Agora, você sentar lá e montar tudo, aí não é sua função. Eu gostaria de colocar isso. Mas Pode continuar. Mas tecer todas essas questões que se passam dos requisitos funcionais, dos relacionamentos em si, é de extrema importância. Então, só completando o que você falou, porque assim, todo esse mapeamento dos modelos conceituais que o profissional da informação deve acompanhar é um estabelecimento conceitual. Ainda a gente tem a parte de implementação, né, de aplicação, que é o que a Ana Carolina falou, não é de competência do profissional, a não ser que ele saiba, né, a não ser que ele queira. Então, o trabalho conjunto com o profissional da ciência da computação é importante. É conjunto. Conjunto, com o profissional da ciência da computação. Mas o conhecimento das características do domínio, quem tem é o próprio profissional, né? Então, não tem como trabalhar sozinho. Mas a gente fala de um modo utópico. A gente sabe que é complicado. Da mesma forma que vai ter cientista da computação que vai se achar o correto e que daquela maneira é o certo. O problema é o usuário, não é o próprio sistema. Então, isso envolve trabalhos, eu acredito, porque são trabalhos que a nossa área deve ter, trabalhos que cada dia, cada hora, a gente vai criando novos campos, né? Não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir acampar essa área, né? E nem que todo mundo vai trabalhar com isso também, né? Exatamente. Nem todo mundo vai precisar desenvolver modelagens, aplicar modelagens, né? Fazer a parte aplicada. Alguns vão trabalhar com isso, outros não. Outros vão continuar na parte só de representação. Porque a grande questão da modelagem é que muita coisa vai ser reaproveitada. Então, o papel do catalogador, o papel de quem for descrever aquele recurso informacional vai ser alterado um pouquinho. Porque ele que vai ditar o que vai ser incorporado ao acervo, o que não vai. E isso tudo é parte da modelagem, é parte do conceito de todo o sistema operacional. Então, nós finalizamos as perguntas, né? Acredito que foram muito bem aí respondidas. Se tiver alguma dúvida que ficou eventualmente, depois vocês podem entrar em contato, né? Acho que é isso, né? Obrigada.